e a gente vai falar aqui sobre longevidade, né? Qual que é a melhor alimentação para que você possa viver mais e melhor. Tô vendo aqui que a gente vai falar um pouco sobre isso, o que sobre alimentação que vai te ajudar mais. Então manda para aquele amigo que pode se beneficiar com isso. E eu vou explicar para vocês algum conceito sobre isso. Olá, pode ir chegando. A gente vai falar um pouco sobre o que seria para você viver mais e melhor. Seria viver mais do que a média? Seria viver com mais qualidade? Qual que é o conceito de viver mais e melhor para você? Então, muita gente se preocupa em ter normalmente uma vida longa, em aumentar a expectativa de vida, em viver mais do que a média. Mas o importante é que esses anos sejam vividos bem, né? Esses anos sejam vividos com qualidade. Então, eu quero poder trazer aqui para vocês o conceito de longevidade. O que seria longevidade? Alguém já ouviu falar sobre esse assunto? Longevidade significa viver mais do que a média e também com mais qualidade de vida. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias nutricionais que podem contribuir para a longevidade de uma pessoa. Então, eu percebi ao longo da minha vida que não adiantava só viver mais, mas viver com vários sintomas que me incomodavam. Eu comia muitos industrializados na adolescência, sempre gostei de fruta, mas salada pra mim era só um tiquinho, alface e tomate só no máximo. Então eu percebi que eu sempre estava com energia baixa, com sono ruim, com a imunidade fraca, ficava doente à toa. E aí eu comecei a mudar minha alimentação. E eu fui me sentindo mais disposta no dia a dia. Era muito mais raro eu ficar doente. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu quando eu fui percebendo esse padrão alimentar no meu dia a dia, quando eu fui percebendo o meu estilo de vida, o que precisava ser mudado. E aí, fazendo essas mudanças, eu fui percebendo isso no meu dia a dia. Eu fui percebendo isso em como que eu me sentia melhor, mais disposta, o meu sono tinha melhorado. Então, foi uma motivação muito maior para eu fazer essas mudanças, né? E continuar fazendo. Então, hoje em dia, a literatura científica, ela já provou que o estilo de vida saudável é um dos fatores mais importantes para contribuir com a longevidade de um indivíduo, né? E dentro desse estilo de vida saudável, a gente tem a alimentação, que hoje vai ser o maior foco da nossa live aqui. Mas ela sozinha não é suficiente para a gente ter um estilo de vida saudável. Outros fatores também são importantes, como a qualidade do sono, o controle do estresse, então o quanto você equilibra a sua vida com o seu trabalho, com os seus estudos, a ingestão do álcool, tabagismo, todo esse conjunto, ele indica se a gente está ou não conseguindo manter um estilo de vida saudável. Então, por que os alimentos eles nos ajudariam com a longevidade? Os alimentos eles nos fornecem nutrientes que vão influenciar diretamente a reação do nosso corpo. Então, se a gente dá preferência para industrializados, nós vamos estar constantemente inflamados. Isso eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas se a gente conseguir equilibrar isso, a gente melhora a nossa qualidade de vida no geral e isso vai influenciar diretamente a nossa longevidade. A longevidade eu expliquei aqui no começo da live, que está relacionado não só a viver mais, como a viver também com mais qualidade, né? Então, alguém já percebeu aí um pouco sobre essa relação? Qual a diferença quando você está comendo mais industrializados do que quando você está comendo alimentos mais in natura? Essa relação, por mais óbvia que ela possa parecer para algumas pessoas, ela fica muito óbvia que a ausência dos nutrientes ela vai nos prejudicar. Então, vale entender alguns conceitos. E eu vou explicar aqui para vocês agora. Quero começar com a parte de desnutrição. O que seria desnutrição? Muita gente relaciona a desnutrição com baixo peso, mas eles são coisas diferentes. A desnutrição, ela nem sempre está ligada com a composição corporal de uma pessoa. Muitas pessoas obesas também podem estar desnutridas. Então, ela está mais relacionada aos alimentos, à composição do padrão alimentar dessa pessoa. Eu vou explicar aqui para vocês o conceito de nutriente e de caloria dos alimentos. Então, um alimento, por mais que às vezes ele tenha uma grande quantidade de calorias, ele nem sempre vai ter uma quantidade adequada de nutrientes. E aí, essa falta de nutrientes pode fazer com que a gente continue desnutrido, mas ainda assim ganhando peso.
Então, esses alimentos processados, altamente palatáveis e altamente calóricos, muitas vezes eles vão ter uma baixa qualidade de nutrientes. E aí você pode estar ganhando peso, mas continuar desnutrido. Então, nem sempre uma pessoa de baixo peso vai estar desnutrida. E também é muito comum hoje em dia vermos pessoas com obesidade que estão desnutridas, porque uma coisa não está relacionada à outra. A desnutrição está mais relacionada com a falta de alimentos naturais, que são os alimentos in natura, e os minimamente processados. Diante disso, vou explicar para vocês alguns conceitos sobre esse tipo de alimento. Então, os alimentos in natura, os exemplos deles seriam os vegetais e as frutas, contanto que não sejam enlatados, né? Vegetais, frutas, carnes, feijões, cereais, como arroz e aveia, são aqueles que a gente obtém eles diretamente da natureza, sem sofrer ou sofrendo minimamente alguma alteração. Então, os processados, eles estão no meio do caminho, né? Que aí, como exemplo, a gente pode dar os alimentos enlatados. Eles normalmente são acrescidos de sal, de açúcar e de alguns outros aditivos. E já os ultraprocessados, como exemplo, eu posso citar aqui para vocês os fast food, os biscoitos recheados, os embutidos, salgadinhos, produtos congelados, tipo lasanha congelada, essas assim. O que eles são? A gente muitas vezes nem considera eles alimentos, a gente chama eles de produtos alimentícios. Por que isso? Porque eles já estão prontos para o consumo. E muitas vezes eles têm grande quantidade de aditivos, de corantes, de açúcares, de gorduras e levam substâncias artificiais adicionadas para deixar o alimento altamente palatável. Sempre relacionei com peso. Pois é, muita gente relaciona a quantidade, a desnutrição, a nutrição do indivíduo com o peso que ele tem. E aí, normalmente a gente fala, né? Nossa, você tá tão magrinho, você tá desnutrido. Mas não necessariamente a pessoa vai estar desnutrida. Muitas vezes ela tá comendo a quantidade suficiente ali de alimentos que ela precisa e tá ingerindo todos os nutrientes necessários, né? Porque caloria não necessariamente tem a ver com nutrientes. Muitas vezes as calorias são calorias vazias. Então, esses alimentos ultraprocessados, aqui voltando na parte dos conceitos, eles levam muitas vezes substâncias artificiais para deixar o alimento altamente palatável. Então, além deles fazerem muito mal para a saúde, e dessas substâncias fazerem muito mal para a sua saúde, elas também ainda te induzem a comer compulsivamente. Então, você come com aquela sensação de que você não consegue mais parar, porque tem substâncias que vão atuar diretamente no seu sistema nervoso, fazendo com que você tenha essa sensação de descontrole. Então agora me fala aqui, alguém já abriu algum pacote de salgadinho ou uma caixa de bis e só conseguiu parar quando chegou no final dela? Me conta aqui nos comentários. Porque isso é bem comum de acontecer, né? A gente vê muito isso em consulta também, principalmente. O que eu mais escuto são os pacientes reclamando sobre a impulsividade dos alimentos. Só que essa impulsividade nunca é com um prato de salada. Nunca chega um paciente pra mim falando: nossa, Tainá, eu tenho um descontrole muito grande com o alimento normalmente. Quais são os alimentos que você tem descontrole? Ah, eu sempre perco a linha na salada. Isso nunca aconteceu até hoje. É sempre com os alimentos ultraprocessados, né? Então, normalmente, com doce, com salgadinho, dependendo da preferência da pessoa. Pois é, tô vendo muita gente falando é bem comum, né? Isso de acontecer não só em consulta, como no dia a dia, no círculo social da gente, a gente vê isso acontecendo. E isso não é culpa de vocês. A gente é induzido a isso, não só pela indústria de alimentos, mas também fisiologicamente. A gente é induzido com essas substâncias que atuam diretamente no nosso cérebro, fazendo com que a gente tenha essa sensação de descontrole, né? Passatempo recheado, super comum. O bis também. E aí, falando do bis eu como a caixa toda. Pois é, vocês já ouviram a propaganda de bis falando impossível comer um só? Essa bis, pois é, o mais comum. O bis, eles falam muito disso, né? Eles divulgam o bis como impossível comer um só. Por que isso? A explicação está justamente nessas substâncias. A indústria faz isso para que seja mesmo impossível da gente manter o controle, né? Então, tem uma substância que é uma das mais comuns, e eu quero que vocês percebam nos alimentos que vocês compram. Tem uma substância chamada glutamato monossódico. Ela é adicionada na maioria desses alimentos ultraprocessados e ele atua diretamente no nosso cérebro, como eu falei aqui, causando essa sensação de descontrole.
Então, isso é muito comum. Só que essa substância não é simplesmente fazer essa sensação. Ela também faz muito mal pra gente. Ela causa sintomas como dor de cabeça, enxaqueca. Consumindo ela constantemente, a gente aumenta o risco de desenvolver várias doenças. Qualquer doce, banana. Pois é, o açúcar tem muito isso também, né? Obrigada, Elias. Fico feliz com as palavras. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês é que se esses alimentos forem consumidos uma vez ou outra, isso não vai causar grandes riscos para a sua saúde. O problema mesmo é quando você consome isso constantemente, quando eles fazem parte da sua rotina, inclusive com maior frequência e quantidade do que os alimentos in natura, que eu expliquei para vocês, né? Isso daí você aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas. E isso eu não tô falando esse risco de desenvolver isso só na velhice, eu falo isso cedo também. Hoje em dia é cada vez mais frequente a gente ver pessoas jovens infartando, desenvolvendo diabetes, hipertensão. E por que isso acontece? Porque cada vez mais cedo as pessoas estão mantendo esse padrão alimentar de comer mais industrializados, mais ultraprocessados e menos alimentos que fornecem nutrientes, né? Se a gente chega numa escola hoje em dia e for ver a alimentação das crianças nos lanches, o que é mais comum da gente ver? Uma criança comendo fruta e comida natural, lanches saudáveis, ou ela comendo um pacote de salgado com refrigerante? O refrigerante com salgado é muito mais comum. Então, desde cedo, a pessoa já é induzida a comer esse tipo de alimento. O que acontece quando você já começa desde criança, por exemplo? Fica muito mais difícil você trocar esse padrão, se você já está acostumado por anos. Porque você está acostumado com esses alimentos que têm esse sabor artificial, né? Que são hiperpalatáveis. Seu paladar está muito viciado nisso. Então, para fazer essa troca, por isso que muita gente fala de paladar infantil, porque você desde cedo está acostumado com isso. Mas o paladar infantil não deveria ser com foco em ultraprocessados. Ele deveria ser em comida natural. Então, quando as crianças são muito estimuladas, principalmente pelas mídias, e os pais fornecem isso, né, pra criança, vamos dar refrigerante, vamos dar salgadinho, ela vai crescer um adulto com um paladar muito mais viciado. Então, desde cedo, isso costuma acontecer. E quanto mais cedo ela começa, maior é o risco dela desenvolver essas doenças também. Por isso que é super comum a gente ver pessoas, às vezes, de 30 anos infartando. O que antigamente, quando o padrão alimentar é diferente, né, o padrão dos nossos avós, bisavós, não era tão forte em comidas industrializadas, né? Comida de vó era comida de verdade, na maioria das vezes. Então, antigamente, as pessoas adoeciam mais tarde. A expectativa de vida, hoje em dia, aumentou por conta da medicina, mas, em compensação, a gente tá tendo hábitos alimentares que pioram isso. E pioram não só a expectativa de vida, mas a qualidade de vida da gente também, né? Então, os estudos científicos mostrando essa relação do que eu tô falando, sobre o consumo dos ultraprocessados com risco de desenvolver doenças cada vez mais cedo, esses estudos são incontáveis. A ciência já provou isso há muito tempo. E aí que acontece também não só a diminuição da expectativa de vida, mas a gente vive pior. Quando eu falo de longevidade, eu vou trazer mais uma vez, resumidamente, o conceito de longevidade aqui para quem não tava. Longevidade significa viver mais, ou seja, mais do que a média da maioria da população, e viver também melhor, aumentar a qualidade de vida. Então, quando a gente fala em longevidade, gente, não tem segredo. O foco tá no padrão alimentar, em comida de verdade. Eu não vou trazer para vocês aqui um suplemento milagroso, uma pílula mágica que vai te fazer viver por mais anos. Esse não é o tema dessa live. Quem já me acompanha há um tempo já sabe que essa não é a minha forma de trabalhar. Porque isso não é o que funciona. Isso é o que a indústria vende para tentar te convencer a comprar os produtos, né? Compre o produto milagroso e tal, que vai te fazer perder tantos quilos em tanto tempo, vai conseguir te fazer conquistar não sei o quê, mas não existe suplemento milagroso. O segredo tá no padrão alimentar. Por mais fácil que pareça, você simplesmente tomar uma pílula mágica, né? Um comprimido que vai fazer você viver por mais anos, perder peso, ou seja lá qual for o seu objetivo. O segredo tá no padrão alimentar, nos hábitos que você constrói todos os dias.
Quem já viu uma pessoa acima dos 70 anos obesa? Não tem. Hoje em dia, infelizmente tem, porque já foi mudando, né, esses padrões. Mas era muito mais raro, né? As pessoas comiam o suficiente para ficar satisfeitas e os padrões, o padrão de consumo na época era diferente. Hoje em dia a gente mudou, a indústria está cada vez mais forte nessa parte. E a gente tem que ter educação nutricional, né? Pra não deixar que isso aconteça, pra não se deixar ser influenciado pela mídia, que ela vem aí cada vez mais forte. Realmente, é muito difícil mudar o padrão. Eu vou falar muito aqui com vocês sobre essa parte de construção de hábito e tudo mais. Quando a gente não tá acostumado, a gente sair do nosso conforto, tudo parece muito desafiador. E no começo, vai ser mais desafiador, mas com o tempo isso vai ser natural. Isso vai ser a sua nova realidade. E é essa nova realidade que a gente tem que buscar. Compulsão alimentar tá demais mesmo, pois é. Quanto maior o consumo desses ultraprocessados que nos induzem a isso, maior a sensação de descontrole a gente traz. E também tem a parte emocional aqui, que também leva muito a compulsão alimentar, mas a gente pode focar nisso num tema de outra live, porque isso é assunto que rende, viu? Então, voltando aqui sobre os ultraprocessados, deixa eu ver. Eu vou falar aqui agora algumas das características desses ultraprocessados e o que eles provocam na gente, né? Quais são as características em comum da maioria desses ultraprocessados? Relembrando aqui alguns ultraprocessados, refrigerante, fast food, comidas congeladas, tipo lasanha congelada, esses industrializados, né? A maioria deles tem um excesso de calorias e baixo valor nutritivo. Ou seja, eles contribuem bastante para o ganho de gordura, para o ganho de peso, né? Mas esse peso normalmente não de massa muscular, para o ganho de gordura corporal, mas eles não te nutrem. Por isso que eu falei que o peso não está relacionado a você estar nutrido ou não. Eles vão fornecer muitas calorias vazias, mas nenhum nutriente. Então isso vai te dar uma energia momentânea, mas não vai te deixar nutrido e nem saciado. Eu como muito minhas emoções, isso é bem comum. Isso a gente pode trazer como um assunto mais aprofundado para uma outra live. Falar muito sobre alimentação e ansiedade. É um tema que interessa a vocês? Isso daí rende assunto pra caramba pra gente se aprofundar. Além do excesso de calorias e baixa quantidade de nutrientes, eles provocam também uma alta dependência, que entra aqui essa parte das substâncias que entram no cérebro. Esses ultraprocessados, eles estimulam a dopamina no cérebro. O que é a dopamina? É o hormônio do prazer imediato. E isso, quando você come, tem esse prazer imediato, isso te faz ansiar mais por esses alimentos no futuro. Então você sente cada vez mais essa dependência, porque essa dopamina ela sobe muito rápido, mas ela cai muito rápido também. Então você está o tempo todo sentindo a necessidade de reforçar isso, e aí aumenta a dependência por eles. Isso também aumenta a quantidade de fome que você tem ao longo do dia. Aquela sensação de estar sempre com fome. Alguém já teve isso? De ter aquela sensação de como, mas parece que eu nunca tô matando minha fome. Que eu sempre tô com fome o tempo todo. Isso daí, por que acontece quando você tem um padrão de comer mais alimentos industrializados e ultraprocessados? Esses produtos alimentícios, eles têm uma digestão mais rápida do que os alimentos in natura. Porque os in natura eles vão ter maior quantidade de fibra, vão ter maior quantidade de proteína, então o seu corpo gasta mais energia para digerir eles. Então, eles saciam por mais tempo. Já os ultraprocessados não matam a fome por muito tempo. Apesar da gente estar comendo um alto consumo de calorias, eles não fornecem saciedade. O nosso corpo vai queimar muito menos caloria para digerir ele, muito menos energia. Então, acontece da gente estar sempre comendo. Por acaso alguém aqui come biscoito recheado e fica saciado por horas? Você sente que ele te deu uma saciedade? Muito difícil, né? Por mais que eles tenham grande quantidade de caloria, você vai comer daqui a pouco, vai te dar uma energia rápida, vai matar sua fome por pouco tempo e daqui a pouco você vai estar com a impressão de que você vai estar com fome de novo. Então, eles não vão te dar saciedade, né? Eles não vão estar te nutrindo. E uma coisa muito importante aqui, isso aumenta muito o risco de câncer. Teve um estudo feito com mais de 100 mil pessoas que mostrou que a cada 10% no aumento do consumo desses alimentos estava relacionado com um risco 12% maior de câncer. Então tem todos esses riscos aí para a saúde. E aí se a gente for pensar na Ásia, na Europa, nos países com uma expectativa de vida maior, né, as chamadas Blue Zones. Alguém já ouviu falar sobre as Blue Zones? As Blue Zones são os lugares do mundo, alguns lugares específicos, onde os indivíduos têm a maior expectativa de vida do mundo.
E as pessoas foram estudar, foram ver o que essas pessoas faziam em comum. Por que a expectativa de vida delas e a qualidade de vida delas era tão maior do que o resto da população? O que eles tinham em comum e o que eles podiam usar para servir de exemplo para o resto do mundo, né? Se a gente for ver, os hábitos alimentares e estilo de vida dessa população, no geral, são muito diferentes do que o padrão de alimentar do brasileiro, do padrão alimentar que a gente tem aqui no contexto geral da nossa sociedade, né, da nossa população. E isso tem que ser resolvido com a educação nutricional. O primeiro passo para a gente mudar isso é a consciência. E é por isso que eu trago isso tão forte aqui. Então eu vou trazer alguns dos hábitos que o pessoal dessas Blue Zones tem e como que a gente pode se inspirar neles. Então, a maioria deles, algumas coisas que eles faziam em comum, que os cientistas que foram observar na hora de fazer esses estudos perceberam, né? O movimento. Então, foi notado que a maioria dessas pessoas estavam sempre em movimento, praticavam algum tipo de atividade física, pouquíssimas delas eram sedentárias. E alimentação saudável, e aí eu já trouxe isso bem forte aqui da parte do in natura, dos ultraprocessados. A maioria comia comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, gente, é aquela comida que você acha na feira, sabe? Carnes para quem é onívoro, mas alimentação com muitos vegetais, frutas, grupo dos feijões, dos cereais. Isso tudo se encontra principalmente na feira. É o famoso descascar mais e desembalar menos. E não só na qualidade, a qualidade é importantíssima, mas também o equilíbrio alimentar. Você comer até você ficar saciado e não comer até você ficar entupido, né? Se toda vez que você come, você precisa estar com aquela sensação de empanzinado, de estar assim, nossa, pesado, isso não é saciedade, não precisa chegar nesse ponto. Então, o equilíbrio alimentar também é importante. E essas pessoas não exageravam na quantidade, na maioria das vezes. Elas comiam o suficiente para elas ficarem saciadas. E comiam bons alimentos, que realmente forneciam saciedade. Com fibras, alimentos integrais, alimentos que você descasca. Então, aí elas conseguiam manter a saciedade por horas. Convívio social. Então, você se cercar de pessoas que você ama, de pessoas que você convive bem, isso também é importante, né? A gente viu muito isso na quarentena, ver como que o convívio social é importante, né? De forma geral. Fazer parte de grupos saudáveis também. Então, não sei se eu vou lembrar da frase certinha, mas você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Acho que é isso aí. Quais são os hábitos das pessoas que você mais convive hoje? Como que estão? As pessoas procuram ser pessoas melhores todos os dias? Elas procuram cuidar da saúde delas? Como que é? Porque quando você se cerca de pessoas que estão com atitudes e com hábitos que você quer manter, você se motiva mais a fazer isso, né? E eu tô trazendo isso aqui muito pra parte da alimentação e da vida saudável, mas isso em relação a tudo. Procurem se cercar de pessoas que vocês gostariam de ser, que vão te incentivar a ser pessoas melhores. Então, essas pessoas faziam parte de grupos saudáveis. Todo mundo se motivava, um motivava o outro a se alimentar melhor, a ter estilo de vida mais saudável. Se você não tem essas pessoas por perto, procure pelo menos ser essa pessoa. Incentivar o seu círculo a ter um estilo de vida mais saudável. Cuide das pessoas que são próximas a vocês. E elas tinham um senso de propósito também. Então, elas acordavam todo dia com esse senso de propósito no trabalho, com apoio familiar, aos amigos. Então, isso também era muito importante, né? E o gerenciamento do estresse. Como está hoje em dia o seu gerenciamento, o seu equilíbrio de trabalho com a sua vida? Você está conseguindo conciliar isso bem? Porque isso, se você vive estressado, isso também é péssimo para sua qualidade de vida, né? Comecei a exagerar a meta, hoje só paro como acaba a comida do prato. Isso é um exercício constante, né? O tempo todo a gente entender o nosso corpo. Tudo bem? Me chamo Celine, então a gente entender um pouco melhor sobre conhecer os sinais que o nosso corpo dá. Se é fome física, se é fome emocional, se a gente tá comendo só porque a comida do prato acabou. Então, essas Blue Zones, se vocês depois quiserem pesquisar com maior profundidade, eles são um exemplo pra gente de estilo de vida mesmo. Então, qual que seria, voltando pra parte agora da alimentação, qual que seria o motivo maior? Resumidamente, com tudo que eu falei aqui, qual o motivo desses ultraprocessados prejudicarem tanto a nossa saúde? Basicamente, é porque eles causam inflamação no nosso organismo, né? Gerenciar o estresse, socorro, preciso. Pois é, hoje em dia é um dos maiores desafios, a gente conseguir manter uma rotina
com estresse moderado, né? Sem viver todos os dias estressados. Quais os padrões de pensamento que você tem na maior parte do dia? Procurar equilibrar um pouco isso, fazer coisas que te deem prazer também, né? Muita dificuldade de entender se é fome física ou emocional. Isso é um trabalho constante, né? A gente prestar atenção também no como e não só no que a gente tá comendo. E de perceber se quer um doce ou se tô com vontade ou se é porque eu tô acostumada a comer. E aí vem a mudança do hábito. O que você faz que você tá fazendo no automático, se é porque é um costume, eu preciso de um doce todos os dias. Tá, mas você já tentou não comer? Ver o que acontece se você não comer isso? O que eu vou ganhar tirando esse doce? O que eu vou ganhar mantendo esse doce na minha vida? Um prazer momentâneo. E tirando esse doce, tem todos esses benefícios de qualidade de vida. Não que você precise tirar o doce. Você pode comer um docinho, mas se isso for uma coisa no automático e que você sente que é uma coisa que te controla, que é um vício, aí procura avaliar um pouco melhor. Então, voltando aqui na parte da alimentação. Esses alimentos, esses produtos alimentícios, eles causam inflamação no nosso organismo. E quando o nosso corpo sofre um quadro agudo de inflamação, ele tem mecanismos para conseguir desfazer esse processo. O problema é quando isso acontece de forma crônica, ou seja, com frequência. Então, se todos os dias você come mais produtos alimentícios, esses ultraprocessados, do que os alimentos naturais, você está constantemente inflamando o seu corpo. E aí, como que a gente resolve isso, então? Eu acho que a parte da troca dos ultraprocessados por comida de verdade, vocês já entenderam, não é? Mas agora é importante a gente pensar também numa alimentação mais anti-inflamatória, pra gente fortalecer o nosso organismo para conseguir lidar com essa inflamação quando ela acontecer. Então, se você vive inflamado a maior parte do tempo, e lembrando aqui também que álcool também inflama nosso corpo bastante, não vamos falar só dos alimentos, mas sobre álcool a gente falou bastante na primeira live. Já tá aprofundado e tá no feed aqui pra quem quiser ver depois. Pensando nessa parte agora da alimentação mais anti-inflamatória, esse é o momento que você vai pensar em apagar o fogo para diminuir essa inflamação. Então, vamos supor, é como se a inflamação fosse uma ponte para uma qualidade de vida ruim e para o desenvolvimento de várias doenças. E a gente agora fosse remover essa ponte. Eu disse tudo isso porque muitas vezes a gente foca no desejo que a gente quer ter. Todo mundo chega em consulta falando, quero ter mais qualidade de vida, quero ter uma expectativa de vida maior. Mas a gente tem que pensar também na causa. A gente não pode esquecer de qual é a causa que tá provocando essa baixa qualidade de vida, que tá aumentando o risco das doenças, né? Então tá bom, já explicando isso, tendo essa parte dos ultraprocessados e do in natura bem clara, como é que a gente vai diminuir essa inflamação agora? Antes da gente pensar em cortar, em diminuir os alimentos ultraprocessados e tudo mais, o que funciona melhor seria a gente pensar em aumentar, em adicionar pelo menos os alimentos bons no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo agora pra vocês. Tem uma paciente, e isso é bem frequente de acontecer, tá? Mas eu vou dar o exemplo de uma paciente que chegou em consulta e ela estava preocupada porque ela só comia industrializados. E a gente tá falando muito aqui, mas eu queria saber se tem alguém que se identifica com isso tudo que eu tô falando. Tem alguém que passa a maior parte do tempo comendo comidas de iFood, industrializados, ultraprocessados, do que comida de verdade? Isso é comum? Porque essa paciente chegou me falando isso, que só comia industrializados. E aí eu não fiquei repetindo que ela não podia mais comer isso. Isso ela já sabia, por isso que ela procurou um nutricionista. O que eu fiz? Eu comecei a conversar com ela pra gente procurar a melhor maneira de a gente incluir bons alimentos na alimentação dela. E aí, com o tempo, ela foi realmente substituindo esses alimentos industrializados. Foi um processo natural. O que eu fiz? O que eu faço com os pacientes hoje em dia? Eu monto a dieta com ele pra gente incluir bons alimentos. E assim, naturalmente, ele vai diminuindo a quantidade de alimentos industrializados que ele consome. Por quê? Não vai sobrar espaço para eles. Você vai estar se nutrindo, você vai estar se alimentando de bons alimentos no lugar, né? Não é aquela coisa de tô com fome, o que eu vou pegar? Vou pegar um biscoitinho, eu vou pegar um salgadinho. Então, você vai ter opções lá. Ah, Tainá, mas e se eu não gostar de nenhuma comida saudável? O que eu faço? O jeito é você começar a colocar esses alimentos aos poucos, misturado na comida. Ou misturado na comida, ou em receita, para você ir acostumando o seu paladar com esse sabor.
perdendo um pouco esse vício do seu paladar nos alimentos ultraprocessados, né? Esses alimentos, como eu falei, eles estão com substâncias para viciar nosso paladar, são hiperpalatáveis, então nosso paladar tá mega viciado nesse momento com excesso de sal, com excesso de açúcar, com esses alimentos industrializados, com sabor artificial. E nossa maior tarefa aqui é reeducar nosso paladar, né? Então, começa colocando no meio da comida, em receitas, se você não gosta de vegetal, o sabor um pouco mais amargo de alguns alimentos. Começa colocando sempre, quer comer fruta? Bate numa vitamina, bota uma porção de vegetal ali misturada na comida. Se você come sopa, adiciona na sopa. Assim você vai acostumando aos poucos com o sabor deles. E além disso, você tem que lembrar também de prioridades. Porque no começo, qualquer mudança de hábito ela vai ser mais desafiadora. Mudar e sair do conforto não é agradável. Agora, me fala uma coisa. Você está satisfeita com a qualidade de vida que você tem hoje, no momento? Vale a pena ter todos aqueles sintomas que a gente conversou aqui, de indisposição, de mau humor, de sono ruim, imunidade baixa, estresse e tudo mais, e ainda ter um risco alto de desenvolver doenças sérias. Isso tudo para continuar comendo, muitas vezes só pelo automático, alimentos industrializados, não querer comer vegetal. Isso tudo tá valendo a pena hoje em dia para você? Vê isso com você mesmo e avalia isso. Porque todo hábito ele vai exigir persistência, né? Maternidade me ajudou muito a diminuir os industrializados. Isso é muito comum. E muitas vezes as pessoas fazem isso pensando no filho. Mas o ideal é que você faça isso e já comece fazendo por você mesma, olhando pra você. Você merece esse tipo de qualidade de vida, né? É entender, começar a se enxergar assim. E, bom, toda mudança de hábito, ela vai exigir persistência no começo. No começo vai exigir um pouco mais da força de vontade, sim. Força de vontade é o que vai te tirar da situação onde você tá ali. Mas isso pode ser feito de uma forma leve, né? Depois, essa força de vontade, ela não vai se manter para sempre. Depois isso vai virar um novo hábito. E aí vai ser a constância. Isso vai ser parte do seu dia a dia. Isso vai ser natural. No momento que você se compromete a mudar, isso não precisa ser uma coisa sofrida. É por isso que você não precisa sair do 8 hoje e ir pro 80. Você não precisa sair do comendo só fast food industrializado, nada de vegetal, para comer só orgânicos e alimentos saudáveis 100%. Isso não necessariamente precisa acontecer de um dia para o outro. A gente começa com pequenos passos, né? Então, o que você pode fazer hoje por você? O que você pode começar essa semana? Toma uma garrafinha a mais de água por dia do que você costumava tomar antes. Bota uma porção a mais de vegetal no prato. Se você não colocava nenhuma, coloca uma pelo menos. Come uma fruta no lugar daquele biscoito sem graça de algo e sal que todo mundo insiste, que acha que é saudável, mas que não tá te dando nenhum nutriente, não tá... são calorias vazias, né? Não estão fornecendo nutrientes bons pra você. Começa hoje com pequenas mudanças. Você já vai estar dando um passo gigante de alto amor com isso. Você vai estar falando pra você mesmo: eu mereço viver bem e ter a vida que eu desejo. Então, gente, essa era a mensagem principal que eu queria deixar aqui pra vocês. Eu espero que vocês saiam dessa live hoje refletindo um pouco mais sobre isso, né? Sobre qual que é o padrão alimentar que eu tô tendo hoje, qual é a vida que eu tô construindo pra mim nos próximos anos, nas próximas décadas, o que eu tô fazendo de bom pra mim. Reflete isso e pensa nas pequenas mudanças que você pode fazer hoje, né? Como essas que eu citei aqui. Se você começar assim, você vai aumentando gradualmente. É assim que eu faço com os pacientes em consulta, os que estão aqui não me deixam mentir. E é assim que dá certo, não é de um dia pro outro, não tem suplemento mágico, não tem fórmula milagrosa, não tem pílula milagrosa. Isso é o que a indústria tenta vender pra vocês, mas a gente tá aqui pra falar de alimentação baseada em ciência, pra falar no que realmente funciona e não no que vende, que é o que tentam empurrar pra gente na internet, né? E a educação nutricional é muito importante nesse processo. E é isso que eu tento trazer aqui pra vocês. O primeiro passo pra gente mudar é a consciência. Consciência dos hábitos que a gente tá tendo hoje. E o segundo passo é querer mudar, é começar com essas pequenas mudanças e não desistir de você mesmo, né? Então, gente, muito obrigada por mais uma live, obrigada por todo mundo que apareceu aqui. A gente vai manter esse padrão de 2 lives por semana, eu vou avisando pra vocês e até a próxima. Beijo grande!